louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar. No meio dos louvores Deus habita, é seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar. Fala, meu querido, que a paz de Jesus e o amor da Virgem Maria estejam no teu coração. Meu querido, minha querida, você que nos acompanha, você que reza conosco semanalmente através do canal, louvado seja Deus pela tua vida, que Deus te abençoe grandemente. É uma alegria nós estarmos juntos nesse momento de oração, nesse momento de graça, nesse momento de bênção que o Senhor preparou para nós. E a palavra de Deus lá nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, no versículo 25, vem dizer assim para nós: pela meia-noite, diz a palavra de Deus, Paulo e Silas rezavam e cantavam um hino a Deus, e os prisioneiros os escutavam. Subitamente sentiu-se um terremoto tão grande que se abalaram até os fundamentos do cárcere. Abriram-se logo todas as portas e soltaram-se as algemas de todos. Palavras do Senhor, graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus nessa noite fala de uma dimensão muito bonita para nós da oração, que é a oração do louvor, a oração de louvor. E o que é louvar, né? Louvar é engrandecer, elogiar, enaltecer. Louvar é confiar de fato de que a graça de Deus vai acontecer. Louvar é um ato de entrega, é um ato de absoluta confiança naquele que está sendo então engrandecido, louvado, glorificado. E foi esta a atitude de Paulo e Silas com relação ao nosso Deus, quando eles passaram pela situação difícil, por uma situação complicada, por uma realidade muito difícil. A palavra de Deus fala que pela meia-noite aqui nessa palavra significa que no maior sofrimento, no momento da maior dor, no momento do maior sofrimento, eles, ao invés de se colocarem em reclamação, murmurações e outras coisas mais, eles preferiram glorificar a Deus. Eu quero fazer aqui uma pequena contextualização dessa citação bíblica para você entender os versículos 25 e 26. Aqui Paulo e Silas começa esta perícope no versículo 16. Diz a palavra de Deus, perícope significa um trecho bíblico, né, onde tem início, meio e fim. Diz a palavra de Deus que eles iam para o templo, eles iam para a oração. E uma moça, uma mulher com o espírito de Pitão, que é o espírito de adivinhação, todas as vezes que eles passavam por ali, ela gritava: olha, esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam a salvação. Não tem nenhum erro nisso, não é verdade? De fato, eles eram apóstolos, né? Anunciavam a salvação. Porém, vai dizer a palavra que vários dias essa mulher dizia a mesma coisa, com toda certeza com sarcasmo, tirando sarro e tantas outras coisas mais, até que diz que a palavra, um dia Paulo enfadou-se, ou seja, Paulo falou: não está certo isso. E aí então olhou para aquela mulher e ordenou para o espírito de adivinhação, o espírito que estava naquela mulher, que saísse dela. E diz a palavra de Deus que na mesma hora aquele espírito saiu daquela mulher, foi expulso daquela mulher. Os patrões dela, vendo que os lucros que eles tinham com as adivinhações dela, né, acabaram, pegaram então Paulo e Silas, levaram até as autoridades e começaram a inventar falsas histórias, falsos testemunhos para com Paulo e Silas.
Eles diziam assim: olha, esses homens são servos, né, do Deus, eles pregam algo que nós não podemos aceitar. E aí então eles insurgiram contra Paulo e Silas, levaram as autoridades então ordenaram que Paulo e Silas pudessem então levar as 40 chibatadas menos uma. E assim aconteceu, eles apanharam porque estavam anunciando a palavra de Deus, levaram as 40 chibatadas menos uma. E aí eles levaram então para o carcereiro e falaram para o carcereiro: olha, prendam esses homens. O carcereiro, ainda mais maldoso ainda, prendeu eles no cárcere inferior. O cárcere inferior, naquela época, era onde eles colocavam os piores, porque ali a gente sabe que o cárcere inferior era nos esgotos, né? No esgoto. E no esgoto a gente sabe o que passa, na verdade, mau cheiro, barata, enfim. E assim ele prendeu os pés e as mãos de Paulo e Silas no seco. E quando chega pela meia-noite, aqui nós chegamos no versículo 25. Pela meia-noite, depois de ter apanhado, depois de estar pregando a palavra de Deus, e aí eles serem condenados por estarem pregando a palavra de Deus, eles preferiram não murmurar contra Deus. Eles preferiram engrandecer. É isso que nós lemos, acabamos de ler no versículo 25. Pela meia-noite, no momento da maior dor, porque eles tinham levado os 40 açoites menos um, com certeza com as costas sangrando, com muitas dores pelo corpo, pelas pancadas, com muito sofrimento, diz a palavra que eles rezavam, eles louvavam a Deus, e os prisioneiros os escutavam. Vejam só, meus queridos, que maravilha! Olha o convite de Deus também para nós. Nesse momento, nessa semana, nesses dias, não mais murmurarmos. Eu não sei qual é a dor, o sofrimento que você está passando, mas independente da dor e do sofrimento que você está passando, o convite de Deus para nós é que nós sejamos homens e mulheres do louvor. Homens e mulheres que engrandecem a Deus, que glorificam a Deus, não que ficam murmurando contra Deus. E foi exatamente isso que Paulo e Silas fez. E a partir do louvor, por isso nós cantamos nessa canção: no meio dos louvores Deus habita, no meio dos louvores Deus age, no meio dos louvores a glória de Deus se manifesta. E foi isso que aconteceu na vida de Paulo e Silas. Diz a palavra de Deus no versículo 26, olha, subitamente sentiu-se um terremoto tão grande que se abalaram até os fundamentos do cárcere. Diz a palavra, olha que maravilha, meus queridos, é tremendo isso. Abriram-se logo todas as portas, ou seja, as portas estavam trancadas. Tamanha foi a força, o poder de Deus, a manifestação da glória de Deus, que abriram e soltaram as algemas. Olha que maravilha! Quando nós glorificamos a Deus, quando nós louvamos a Deus, não há problema que não possa ser solucionado. Não há graça que não possa acontecer quando nós glorificamos a Deus, quando nós exaltamos o nome de Deus, porque louvar significa colocar Deus acima dos nossos problemas. Eu não sei qual é o problema que você está passando, eu não sei qual é a situação que você está vivendo, se está passando por dores e sofrimento como Paulo e Silas, mas eu tenho absoluta certeza que o convite de Deus para mim e para você é que nós sejamos homens e mulheres do louvor, para experimentarmos a glória e o poder e a força de Deus na nossa vida. Vem louvar, vem louvar. Escuta isso. No meio dos louvores, Deus habita. Na tua família, na tua casa, é seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só louvar. Então é só louvar e a Cristo exaltar, e a sua glória encherá este lugar. A glória de Deus encheu aquele lugar. Abriram-se as algemas, ou seja, o problema foi solucionado a partir do louvor. Os problemas na sua vida, os problemas na sua história, os problemas que estão acontecendo com você, na sua família, na sua realidade, serão solucionadas a partir do momento em que você começar a glorificar o nome do Senhor.
Engrandeça o nome do Senhor nesse dia. Glorifica a Deus. Glorifica a Deus pelo dia que Ele te dá. Glorifique a Deus pela família que Ele te deu. Glorifique a Deus pela saúde. Glorifique a Deus pelos seus filhos, pela sua esposa, pelo seu esposo. Glorifique a Deus pelo seu trabalho. Glorifique a Deus por tudo aquilo que está acontecendo, por aquilo que você tem pela sua casa. Glorifique a Deus pelos móveis, pelo imóvel, pelo automóvel. Enfim, glorifique a Deus por aquilo que Ele te deu. Essa precisa ser a minha e a sua atitude. Porque quando nós nos colocamos em atitude de louvor, a glória de Deus se manifesta. A glória de Deus, então, ali se realiza. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua família. Que nós não sejamos mais homens e mulheres murmurentos, porque murmurar significa louvar a Satanás. Mas homens e mulheres do louvor a Deus, que merece a honra, a glória e o louvor dos nossos lábios. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.